Imagine um tempo de angústia, um tempo de perseguição, um tempo de afronta, e no meio dessa situação que já é difícil, ainda vem uma enfermidade. Imagine só que situação terrível. O que fazer se não clamar a Deus por misericórdia, clamar a Deus para que Deus o socorra no meio da angústia. Então hoje nós vamos refletir no Salmo de número 6. Davi, orando a Deus num tempo de angústia, clamando a Deus por uma resposta. Fique até o final porque certamente Deus tem algo muito especial para falar ao seu coração. Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Amado irmão, amada irmã, antes de começar a nossa reflexão, eu quero te pedir um favor. Ore, pense e reflita sobre uma pessoa. E essa pessoa que vier à sua mente, você encaminhe a mensagem de hoje a essa pessoa de modo muito especial e diga: fulano, eu me lembrei de você pela manhã e quero encaminhar essa mensagem para você. Que Deus possa abençoar essa vida através do envio da sua mensagem. Vamos agora ler a partir do verso 1 do Salmo de número 6. E aqui Davi, então, como eu disse, está no momento de enfermidade. E não só isso, Davi também está sendo ainda perseguido, afrontado pelos seus inimigos. E Davi, então, ora ao Senhor dizendo, verso 1, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Davi continua dizendo, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? É aquele momento de sofrimento tão terrível, né? Que nós, no momento de sofrimento, nós temos pressa. E Davi aqui manifesta essa pressa. Senhor, até quando eu vou ficar nessa situação? Senhor, até quando eu estarei nessa situação de sofrimento? Me ajude, Senhor. Venha ao meu socorro. É o que Davi está dizendo. E nós também podemos fazer isso. Nós podemos orar ao Senhor, clamar a Deus para que Deus intervenha na nossa situação. Do verso 4 e 5, ele diz, volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Interessante que Davi reconhece aqui no verso 4 que o socorro de Deus e a salvação de Deus é pela graça, ou seja, não é porque ele merecia, não, mas ele diz, Senhor, pela tua graça, que o Senhor possa intervir na minha situação, eu não mereço nada, de certa forma é o que ele está dizendo, né? Mas intervenha na minha situação, intervenha na minha causa. E ainda no verso 5, Davi demonstra uma realidade do Antigo Testamento. Davi argumenta com Deus dizendo o seguinte, pois na morte não há recordação de ti, nem no sepulcro quem te dará louvor? O que Davi está dizendo é, Deus, quem poderá louvar ao Senhor morto dentro de uma cova, ali sepultado numa cova? Quem é que vai render o louvor ao Senhor dentro do cemitério? Ninguém. A mentalidade de Davi, obviamente, é do Antigo Testamento em que eles não tinham ainda o pleno conhecimento sobre a eternidade como nós temos hoje, graças à Bíblia. Lembrando que eles tinham ali o Pentateuco, eles tinham ainda no Antigo Testamento os primeiros 5 livros da Bíblia, e nós temos hoje toda a palavra de Deus, toda a revelação especial, completa em nossas mãos. Então nós temos um conhecimento ainda mais aprofundado dos mistérios de Deus, a revelação em relação à eternidade, tudo isso está um pouco mais claro na nossa mente. Então a compreensão de Davi aqui neste tempo é de que se ele morresse, ele entraria ali num estado de sono e paralisia total e que ali não haveria mais louvor de Deus, ou seja, a sua vida ali teria fim e acabaria ali e justamente nessa condição ele não poderia mais dar louvor ao Senhor. Mas quando nós avançamos no entendimento da palavra de Deus, nós entendemos que em certo sentido a compreensão de Davi está correta no sentido de que a matéria não louva a Deus, ou seja, o corpo que volta ao pó, ele não louva a Deus ali, porque é apenas matéria. Mas nós hoje temos entendimento, sim, graças à palavra de Deus, de que o nosso espírito, ele vai para a presença de Deus. A nossa alma estará na presença de Deus e, inclusive, muito alegre. Coisa boa é estar na presença de Cristo Jesus. Todos aqueles que morrem em Cristo, salvos, imediatamente nós vamos à presença de Deus. Por exemplo, um texto que nos esclarece isso é o texto de Apocalipse, capítulo 6, em que mostra não um estado de sono, um estado inconsciente da alma, como alguns pregam, né, o sono da alma, mas sim um estado de perfeita consciência de todo ser humano que morre em Cristo Jesus. A sua alma está consciente na presença de Deus, ou seja, nós quando morremos, nós não dormimos, não ficamos no estado de sono, mas nós estaremos conscientes na presença de Deus. Isso é uma verdade bíblica. Apocalipse capítulo 6, verso 9 em diante. Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram.
clamaram com voz forte dizendo, ou seja, a alma que está dormindo clama? Claro que não, né? Eles estavam conscientes, por isso clamaram. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Diz o verso 11. Então, a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Ou seja, esse texto nos mostra o perfeito estado de consciência do ser humano logo após a sua morte. Ainda Filipenses capítulo 1, verso 23, Paulo fala sobre isso. Paulo diz, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Ou seja, Paulo estava persuadido, peraí, eu continuo fazendo a obra de Deus aqui ou eu ainda vou morar com Cristo? Certamente estar com Cristo é algo ainda melhor, estar com Cristo é algo ainda mais precioso. 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, diz o seguinte, temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor, ou seja, a alegria de estar com o Senhor. Melhor é estar na presença de Cristo. Aquele que chega no seu momento de morte aqui nessa terra, a sua vida termina aqui, e ele vai para o encontro de Deus. Isso é algo maravilhoso. Todos aqueles que morreram em Cristo hoje estão na presença de Deus. Certamente, se nós perguntarmos lá, tivéssemos uma oportunidade de perguntar se eles querem retornar, certamente eles não querem retornar, porque a presença de Deus, ela é maravilhosa. Então, concluindo este assunto, não existe essa ideia de sono da alma, muito pelo contrário. Todos nós, quando morremos, nós estaremos conscientes na presença de Deus. Mas Davi, no seu momento, ele fez essa argumentação com Deus dentro daquilo que ele conhecia em relação à revelação da palavra de Deus. Agora, do verso 6 em diante, Davi continua clamando a Deus. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas, o alago. De tristeza, os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Aqui, amado irmão, amada irmã, é um profundo sofrimento de Davi. Davi está naquele momento de grande sofrimento, em que muitas vezes para nós é difícil de usar palavras, é difícil de argumentar, dizer algo contra Deus, porque o sofrimento é terrível. Às vezes a enfermidade tomou conta, a enfermidade está numa situação tão terrível, e às vezes ainda há afrontas, há aqueles que questionam onde está o seu Deus, onde está o Senhor que você serve. Certamente talvez Davi estava passando por essa situação. Cadê o Deus que você diz a servir? Por que você está nessa situação? Então Davi demonstra esse profundo sofrimento e nesse momento ora a Deus de todo o seu coração, com certeza, ele ora a Deus nesse tempo de angústia, o que demonstra que mesmo nos tempos de angústia, nós não devemos ficar calados, nós devemos continuar clamando a Deus, orando ao Senhor para que o Senhor intervenha na nossa causa, para que o Senhor venha agir ao nosso favor. Diz o verso 8 em diante, afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouve a voz do meu lamento. Coisa boa. Agora Davi entendeu que o Senhor ouviu a sua oração. E coisa boa é ouvir a resposta de Deus, não é verdade? Coisa boa é entender que Deus está nos ouvindo e que Deus vai intervir na nossa causa. Isso é maravilhoso. E Davi agora já pede que os inimigos, todos aqueles carregados de iniquidade, se afastem dele, porque o Senhor ouviu a sua voz, o Senhor ouviu o seu lamento. Diz o verso 9, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Diz o verso 10, sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos, retirem-se num instante cobertos de vergonha. Se tem uma coisa que Deus é especialista, é envergonhar aqueles que zombam de nós. Satanás e seus demônios que tentam contra nós, tentam nos entristecer, tentam tirar, minar a esperança do nosso coração. Ele tenta todo o tempo fazer isso, mas o Senhor intervém na nossa causa, o Senhor age a favor de nós, o Senhor nos resgata e o Senhor nos tira do estado de vergonha. O Senhor nos exalta pela sua misericórdia, é o que ele fez com Davi. O Senhor envergonhou a todos os seus inimigos, o Senhor envergonhou a todos aqueles que estavam zombando dele e ele ainda se levantou de toda essa situação. Assim é Deus comigo e com você, amado irmão, amada irmã. Não há sofrimento que dure eternamente, não há dificuldade que permaneça eternamente. Certamente o Senhor há de continuar cuidando de nós. O Senhor já providenciou o maior milagre de todos, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. E o Senhor não poderá providenciar outras coisas, o Senhor não poderá providenciar outros cuidados para nós? Eu tenho certeza que sim, Deus faz isso. Porém, Deus faz tudo isso no seu tempo. E cabe a nós estarmos no centro da vontade de Deus, sempre obedientes, perguntando, Senhor,
esse momento difícil que eu estou enfrentando é fruto da minha desobediência? Se for fruto da minha desobediência, me ensine o caminho correto. Mas se não for, se for algo que está acontecendo com permissão do Senhor, para que o Senhor seja exaltado, me ensine a viver de tal modo que o seu nome seja glorificado, mesmo nessa situação difícil. Você se lembra da história de Jó? Jó, mesmo naquela situação difícil, ainda assim estava escolhendo louvar a Deus, adorar a Deus. Assim deve ser o nosso procedimento, como o de Davi no momento de angústia, no momento de sofrimento, porque momentos de angústia passam, sofrimentos passam, mas a fidelidade e o amor do Senhor permanece conosco. Por isso confia em Deus, amado irmão, amada irmã. Se há alguma angústia, alguma situação difícil que você está enfrentando agora, eu creio que Deus há de intervir na sua causa. Continue confiando no Senhor. Que Deus te abençoe. Permitindo o Senhor, eu volto mais uma vez amanhã no próximo Devocional Kairos, refletindo sobre o Salmo de número 7. Até lá!